computadores, sejam bem-vindos a mais um Estudo Vlog. E nesse Estudo Vlog de hoje eu comecei de um jeito um pouquinho diferente. Eu mostrei alguns passos que antecederam ao de fato começar a estudar. Ou seja, estruturei algumas coisas, dei uma organizada em algumas coisas, como vocês viram, eu estava dando os últimos retoques na orientação de estudos, que eu estou abrindo vagas hoje. Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo para você que quer qualificar os seus estudos, que quer se reorganizar, às vezes, sei lá, tem muitos cursos e não sabe por onde começar, ou não tem material, ou está precisando perceber como é que começa realmente a estudar, ou tem um monte de matéria da faculdade, tem TCC para fazer, precisa de realmente uma orientação. Eu vou abrir agora as vagas para a consultoria e vou abrir hoje. Hoje é segunda, vou abrir hoje às 18 horas, então quando esse vídeo for postado já vai estar aberto as vagas. E aí eu vou deixar aqui embaixo o link, tem um PDF explicativo de como é que funciona essa orientação de estudos. Então eu estava organizando algumas coisas sobre esse relançamento a reabertura das vagas. Também anotei aqui no caderninho, na agenda, tudo que eu precisava fazer e fui já riscando. Precisava terminar o pôster, risquei. Precisava organizar o link da Bíblia, lá da minha outra rede social, que eu também deixo o link aqui embaixo. E aí eu fui anotando tudo e já rabiscando o que eu já havia feito. Agora eu fiz a listinha dos conteúdos que eu vou estudar, na ordem que eu vou estudar. E à medida que eu for terminando cada conteúdo, também vou riscando. Ou seja, a primeira dica é: sempre anote o que você precisa fazer, porque isso vai te ajudar a estruturar melhor. E pense nos passos que você vai fazer antes de começar a estudar, para que naquela hora que você diga, esse é o momento de estudar, você ir lá e realmente estudar. Então me programei, vou começar a estudar 1 da tarde. Então pela manhã eu já tinha que ter feito tudo o que estava programado para de fato começar 1 da tarde. E aí, como vocês viram, eu já peguei ali minha garrafinha de água, deixei ali do ladinho. Então eu fico aqui estudando aqui, ela tá aqui a garrafinha, as minhas canetas, marcadores também. E todos os cadernos que eu costumo usar eu já deixo aqui do lado do computador para ficar bem acessível. Já vou lá e pego, ele tá aqui do lado. Então vou começar. Ou seja, fiz os passos que antecederam, agora é a hora do vamos ver. Então eu vou começar aqui com o estudo bíblico, que eu costumo fazer. E eu acho interessante colocar sempre, assim como os outros estudos, colocar em um momento do dia que não fique para depois. Então, sei lá, se pode conseguir estudar de manhã, tem muito a ver também com o que a pessoa mais gosta, mais se sente bem também. Mas se dá pra colocar como a primeira atividade do dia, vai lá e faça, porque ao longo do dia às vezes aparecem coisas mínimas que vai tomando um tempo, que vai se estendendo, vai gerando outra coisa e quando vem acaba o dia. Então é interessante ter uma organização e realmente uma prioridade. Então por isso que eu coloquei já estudo bíblico, é o primeiro, para que eu não enrole depois e fique sem fazer. Depois eu vou para fazer uma provinha da pós em educação especial e inclusiva. E além da provinha, como eu acho que a prova vai ser rápida, eu vou começar o material da próxima disciplina. Inclusive eu posso até trazer um vídeo de como está sendo a minha pós, já que eu trouxe algum vídeo falando alguns na verdade, falando sobre como eu estruturar meus estudos da pós, então eu posso trazer um só falando como é que está sendo. Depois vou para história local e depois fazer a revisão de alguns conteúdos que eu estudei na semana passada. Então é isso, eu vou começar por aqui. Vento impetuoso que queima e glorifica. Jamendo.com. Terminei o estudo bíblico e como vocês viram, eu gosto de colocar uma música que seja realmente introspectiva. E eu coloquei uma música aqui, fui ouvindo, e aí eu começo geralmente com a leitura desse livrinho aqui, que é o Bom Dia, de Max Lucado. É maravilhoso, tem leituras diárias, super recomendo. Já tem vários anos que eu venho lendo ele, porque ele tem leituras de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e aí acaba o ano, eu começo de novo, e assim sucessivamente. E aí tem leituras diárias com reflexões bastante importantes. São pequenas, é uma página por dia. E aí eu leio ele e depois eu fui para a leitura da Bíblia. E eu vou lendo um livro por vez, eu estou em Isaías. E aí cada dia eu leio um capítulo, menos ou mais, a depender do quanto aquela leitura tocou, do quanto que eu fiquei envolvida. Vai depender bastante assim, mas é uma média de um capítulo.
E aí eu vou usando meu marcador e tudo mais. Depois eu faço um resuminho no meu caderno de estudo bíblico que eu compartilhei com vocês lá no vídeo de tour pelos meus cadernos. Então eu também posso até trazer um vídeo, estava pensando em trazer um vídeo só sobre o estudo bíblico, não sei se é do interesse de vocês, podem deixar nos comentários que eu vou entender se vocês querem ou não o vídeo. E aí terminei, já guardei aqui, agora vamos para os passos para iniciar de fato os estudos. Então eu vou colocar aqui o off para tocar, colocar o temporizador, estou utilizando a estratégia de sessões de estudo, então 50 minutos de estudo, 10 de descanso. Nesses 10 de descanso, o correto é não ficar mexendo no celular ou algo assim. Então é aquele momento de, sei lá, encher a garrafinha d'água e fazer alguma coisa, pegar os materiais, sei lá, como eu vou fazer hoje a prova da pós, então eu vou logar no sistema. Então esses 10 minutinhos normalmente de logar no sistema, de abrir o caderno, de guardar o material que estava utilizando, esse tipo de coisa que vai ser feita, e não propriamente estudo, e nem distração demais para conseguir voltar ao foco rapidamente. Então é isso, vou fazer aqui minha primeira sessão de estudos e vamos comigo. Jamendo.com. 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 Estou aqui no meu intervalo, terminei os estudos da pós, fiz a prova e comecei a fazer a leitura do material seguinte, da disciplina seguinte, que é Políticas Públicas e a Educação Especial Inclusiva. Então agora, como vocês viram, eu coloquei no temporizador 10 minutos e já abri aqui o caderno de História, abri ali o material de História e o livro também. Então o que eu faço? Primeiramente eu vou no caderno e anoto alguns pontinhos revisando o que eu estudei da última vez que eu estudei História, na última dia que estava no meu cronograma para estudar História. E aí eu vou lá e reviso o que teve nessa última aula. Depois disso eu vou lá no PDF, que é um livro onde tem toda a história da cidade, faço a leitura e faço um resumo digitado e com imagens, gráficos, tabelas, esse tipo de coisa no computador. Então é geralmente isso que eu faço e o que eu já vinha fazendo em outros estudos vlogs onde aparecia a disciplina de História. Então estou aqui nesse intervalo, faltam 4 minutos e 40. Vou agora só relaxar aqui enquanto não chega o momento exato. E aí o temporizador vai apitar e eu coloco para 50 minutos e começo os estudos. Jamendo.com. 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 Bom, mais um conteúdo concluído, terminei a história e fiz exatamente o que eu havia falado, fui fazendo a leitura, anotando, digitando. E aí eu dei um intervalo um pouco maior, fiz um lanche e agora estou voltando para uma revisão de alguns conteúdos.
Então, geralmente, é uma das pontes, uma das partes muito importantes dos nossos estudos são as questões, as revisões e simulados. Embora talvez seja um pouco difícil, ou talvez seja um pouco chato, como no meu caso, que eu acho mais chato, ultimamente está sendo simulado. Às vezes a gente tem alguma dificuldade assim, vamos criando estratégias para ser interessante. Por exemplo, a revisão eu achava um pouco chata, eu fui criando algumas estratégias e tá dando super certo. A revisão é um dia, um momento mais interativo e melhor de se fazer atualmente. Então, geralmente na segunda eu gosto de fazer revisão. Eu fazia no sábado, mas estava aquela coisa, o cansaço e tal. E às vezes é mais difícil de conciliar com outras atividades. Então resolvi deixar no sábado algo que eu gosto mais de fazer. E a revisão deixei na segunda. Então toda segunda faço a revisão da semana anterior e aí os conteúdos da nova semana. O certo seria começar com a revisão, mas já acabei começando com outro conteúdo. Na verdade, com a pós todos os dias eu começo. O primeiro conteúdo é o conteúdo da pós da especialização. E agora eu vou para a revisão. Então, o que eu vou fazer? Vou revisar aqui os conteúdos de língua portuguesa e informática. Tem alguns flashcards aqui que eu estudei essa semana. No caso, na semana passada. Na semana passada eu estudei conjunção, análise sintática. Então, todos os flashcards que tiver desse assunto eu vou utilizar. E também eu vou ver de cada conteúdo de informática. Eu vou responder algumas continhas de matemática relacionadas ao que eu estudei, que foi porcentagem e radiciação. Então vai ser mais ou menos isso. Vou estar revisando a partir do que eu estudei na semana anterior. Então vou começar aqui com os flashcards. Jamendo.com. 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 Revisão finalizada. E como vocês viram aí, eu compartilhei alguns trechinhos. Eu estava utilizando os flashcards, como eu falei, de português, de informática também. Eu utilizei alguns esqueminhas que eu tenho no computador e fui fazendo autoexplicação para mim. História eu já havia revisado, como eu falei para vocês. E aí eu fui para a matemática, respondi algumas questões. Não exatamente a questão como um todo, eu respondi alguns esqueminhas, algumas expressões numéricas realmente para treinar. E aí eu fui para a revisão de legislação. Eu fui rever o que eu estava digitando na última vez que eu estudei legislação, que eu acho que foi quinta. E com isso eu estruturei algumas coisinhas e fui dando uma olhada no que era necessário ali. Então foi basicamente isso. Terminei minha revisão e terminei os estudos de hoje. Caso desse tempo eu iria complementar com mais algum conteúdo a mais do que estava no planejado. Mas o de hoje tá ok. Então foi isso, agora já são 5, terminando aqui a tarde de estudos. Espero que tenham gostado de mais esse estudo e vlog. Tem vários aí no canal e a minha ideia é tentar trazer sempre mais estudo e vlogs, porque é algo interessante pra mim e eu acredito que pra vocês, porque pode motivar. Deixe nos comentários qual vídeo que você quer, como eu comentei algumas ideias de vídeos. E se você gosta do conteúdo aqui do canal, divulgue para os seus amigos também. É só copiar o link, caminhar para alguém. E é isso, até o próximo vídeo. Muito obrigada por estar aqui.